Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigada, viu, por você fazer o estudo da lição junto comigo. Vamos falar com Deus para saber o que Ele tem para nós hoje? Então feche seus olhos e curve a sua fronte. Nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia de estudo da lição. Obrigada, Senhor, porque conseguimos chegar até aqui. Foi porque a tua boa mão esteve sobre nós. Obrigada por nos ajudar nessa caminhada aqui na terra, que não é fácil. Nos ajude a permanecer firmes e fiéis até a volta de Jesus. Nos ajude a refletir a imagem de Cristo em tudo aquilo que a gente for fazer. Que nós sejamos pessoas melhores, pessoas que têm a marca de Cristo e que tem algo de diferente. Que a gente possa ser luz, ser sal, aonde quer que a gente for. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para tudo aquilo que vamos aprender. Que não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes da tua palavra. É isso que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje já é quinta-feira, dia 25 de maio de 2023. Você já está preparado? Com a sua lição aberta? Bíblia aberta? Então vamos começar o nosso estudo de hoje, né? Já estamos terminando a lição de número 9. Olha como que passou rápido, né? Parece que ontem a gente começou, mas hoje a gente já está finalizando a lição de número 9. E o título da lição de hoje, né? Nós falamos muito essa semana sobre as duas mulheres, nós falamos sobre a Babilônia, né? Nós demos uma pincelada ali na Babilônia antiga, na Babilônia do presente, do futuro, né? E nós vamos fechar a lição dessa semana falando também da Babilônia. E o título é esse aqui: Babilônia, o centro da idolatria. Babilônia, o centro da idolatria. E diz assim a lição: uma pista identifica o mistério de Babilônia. A idolatria estava no centro da adoração babilônica. Gente, a idolatria, nós vamos aprender aqui, que não é só imagens e esculturas não, viu? A idolatria inclui muito mais do que isso. E tem uma pergunta: o que Jeremias fala sobre a adoração de imagens na antiga Babilônia e qual é a resposta de Deus a isso? Só que para a gente responder essa pergunta, a gente precisa fazer um estudo do livro de Jeremias, né? E Jeremias, capítulo 50, versículo de 33 a 38, e o versículo 51, o versículo 17, o capítulo 51, versículo 17 e o 47. Eu vou ler para você Jeremias, capítulo 50, eu vou ler o versículo de 33 a 38. Tá? E o outro você vai fazer aí na sua Bíblia, amém? Diz assim a Bíblia Sagrada: assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão juntamente. Todos os que os levaram cativos os retêm, recusam deixá-los ir. Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleitará a causa deles, para aquietar a terra e aquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas e ficarão insensatos. Virá sobre os valentes dela e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o misto de gente que está no meio dela. E este será como mulheres, a espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura, e os seus moradores enlouqueceram por essas coisas horríveis.
Gente, olha para você ver o que tá falando aqui o Senhor dos Exércitos, né? Tá falando que o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pelejará a causa deles para quietar a terra, né? Então, assim, isso aqui foi dito para o profeta Jeremias, né? Uma visão que Jeremias teve. Então você precisa de estudar com calma, você precisa de ler o capítulo 51, dar mais uma olhada no 50 para você entender o contexto de que foi escrito esses versículos. Amém? Os capítulos 50 e 51 de Jeremias previram a destruição de Babilônia pelos medos e persas. Uma das razões para isso foi a idolatria. Os babilônicos acreditavam que as imagens eram representações das divindades. O ritual de cuidado das estátuas das divindades, bem como sua adoração, eram sagrados. Os deuses viviam simultaneamente em suas estátuas em templos e nas forças naturais que incorporavam. Saquear ou destruir ídolos resultava na perda da proteção divina. Era isso que eles acreditavam, né, gente? Se você roubasse um ídolo, se você fizesse alguma coisa com alguma estátua, eles perdiam a proteção. Você se lembra da história que quando Jacó ele deixou Labão e foi com a sua família encontrar Esaú, quem que recolheu um ídolo e levou? Porque achava que estava sendo protegida. Raquel. Raquel levou um ídolo, né, gente? Naquela época já, hein? Por exemplo, o príncipe caldeu Marduk-Abla e Dina II fugiu para os pântanos do sul da Mesopotâmia com as estátuas dos deuses da Babilônia, a fim de salvá-las dos exércitos de Senaqueribe da Assíria. Como se isso fosse resolver, né, gente? Não tem jeito, não. Nós devemos adorar, não devemos adorar imagens mortais, mas ao Deus vivo. É a Ele que devemos adorar. E tem uma outra pergunta para você responder. O que a Bíblia ensina sobre idolatria? O que a Bíblia ensina? Você vai ler Êxodo, capítulo 20, e vai ler Salmo 115, que vai te explicar melhor este assunto. Amém? Embora a idolatria de Babilônia seja mais profundo do que se curvar diante de imagens de madeira e pedra, a Babilônia espiritual assemelha-se à antiga Babilônia, com as imagens introduzidas em sua adoração. O uso de imagens na adoração, a chamada veneração, é uma transgressão do segundo mandamento, pois limita a capacidade do Espírito Santo para impressionar a mente com as coisas eternas e reduz a majestade de Deus a uma estátua sem vida. As imagens foram introduzidas no cristianismo no século IV, no quarto século, para torná-lo mais aceitáveis aos pagãos. São conferida a essas imagens a homenagem que pertence a Deus, o que é espiritualmente degradante. Gente, o que acontece com as pessoas quando elas têm imagem, adoram imagem de escultura? Elas começam a venerar aquela imagem, elas começam a adorar aquela imagem, tirando a adoração do único Deus, do único que é digno de ser adorado, e comete a transgressão do mandamento. Né? Então, gente, que a gente possa ter entendimento sobre isso, que isso é uma forma de idolatria, que nós não devemos ter essa prática, amém? Existem outras formas de idolatria também, né? Idolatrar um carro, um filho, uma casa, um emprego, também são formas de idolatria. E nós precisamos ter cuidado para a gente não cair nesse pecado. Amém? Isso aqui serve de uma alerta para mim e uma alerta para você, né? Porque aqui, ó, a mensagem: Babilônia, o centro da idolatria, né? Mas a Babilônia também virá no fim dos tempos. Que nós sejamos preparados para quando esse tempo chegar. Amém? Gente, um abraço para você, que Deus te abençoe. Muito obrigada por você fazer o estudo da lição durante toda essa semana comigo. Não acabou, amanhã a gente tem um estudo adicional, tá bom?
Se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa um like para mim, um comentário. Eu vou ficar tão feliz de ler sua mensagem. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.